Não é isso? Então, contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois do texto. O contexto pode ser o quê? Ele pode ser imediato ou remoto. Qual é o contexto imediato? O que é o contexto imediato? O contexto imediato é aquilo que você está... É o pós-texto e o pré-texto, né? O remoto é o quê? Pode ser a Bíblia toda, né? E o remoto pode ser a Bíblia toda. A Bíblia toda. Aí já o contexto remoto, ele depende daquelas circunstâncias, daquelas circunstâncias geográficas, históricas, culturais, sociais, linguísticas. Exatamente, porque às vezes você, para se interpretar a Bíblia dentro de um determinado contexto, você precisa às vezes aplicar o contexto remoto. Você precisa às vezes entender o que a Bíblia diz em todos os livros para você explicar uma passagem. E às vezes existe aquele contexto, que é o caso do contexto imediato, que você lê apenas um texto e dentro do próprio contexto daquele texto você entende a explicação. O remoto é esse, né? O imediato é esse. O imediato. E o remoto é aquele que você precisa recorrer a questões extra-bíblicas para entender aquele contexto. É aí onde a Bíblia se explica a si mesmo. E explica-se a si mesmo. A Bíblia explica-se a si mesmo dentro dos dois contextos. Tanto do contexto imediato como do contexto remoto. Porque assim, mais fácil a Bíblia, porque você já vê a resposta lendo direto. Já leio. Pronto, aquela questão de Filipenses 13 e 14, né? 14, 13, 14, 13, né? 4, 4. Só tem 4 capítulos. Filipenses 4, 13, muito bem. 4 e 13 que diz como assim, posso todas as coisas, aquele que me fortalece, né? Então você faz uma leitura rápida e irresponsável do texto, aí você vai ver que as pessoas utilizam aquele contexto para falar só de coisas boas, né? Eu utilizo o texto só para falar de coisas boas. Não, eu posso tudo. São os super crentes. Todas as coisas boas, né? Mas só que você vai... Mas não li a parte, né? Sei, né? Você vai olhar o texto, aí Paulo está falando que ele podia todas as coisas em Cristo. Aí quando você lê o contexto, você vai entender quais são todas as coisas. Tem que fazer o remoto. Coisas ruins e coisas boas, né? Você está na fartura, você está na... Exatamente. Tem que fazer o remoto aí, né? Em todas as situações ele passa por uma situação dessa. Tem que fazer o remoto, né? Tem que fazer o remoto. Então, Para entender. para vocês, para gente, para vocês não, para gente, o contexto vai ser de suma importância. O contexto é fundamental para se chegar a uma interpretação correta. Certo? Então, existe aquela regra. Quem usa um texto sem contexto está querendo o quê? Pretexto. Um pretexto. Quem usa um texto sem contexto quer um pretexto. Para provar as suas ideias, para provar as suas próprias doutrinas, para provar o que ele quer com a Bíblia, certo? Ou se não, para trazer agora para ele, mostrar o que ele está afim de mostrar para ele. Ele quer vender o peixe dele. Com outras palavras. É porque tem muita gente que faz isso. Exatamente. Outra pergunta, lá na página 1, página 1, na última questão, na quarta, diz assim: qual deve ser a primeira atitude do estudante da Bíblia em relação à interpretação do texto bíblico? Se caísse essa pergunta na prova hoje, vocês iriam responder o quê? Qual deve ser a primeira atitude do estudante da Bíblia em relação à interpretação do texto? Vocês pegam um texto para interpretar. Vocês passaram pela disciplina de hermenêutica, né? Vocês estudaram aqui, eu acho que a gente viu quase 20 aulas de hermenêutica, não foi? Foi muita coisa. Foi muita aula mesmo. Então, se você se você abre um texto da Bíblia hoje, antes você não tinha conhecimento da hermenêutica, agora você tem. Você já tem um certo conhecimento? Hoje, com os conhecimentos da hermenêutica, quando vocês abrem um texto da Bíblia, vocês já têm outra visão? Tem ou não tem? Diga aí, pastor Francisco. Com certeza. Tem. Vocês já têm outra visão hoje do texto. Vocês veem que a Bíblia não é tão fácil de se interpretar como vocês pensavam, como nós pensávamos que era, né? Obrigado, né? Não é verdade? A interpretação da Bíblia é algo sério e algo difícil, né? Uma das questões da dificuldade da Bíblia, vamos colocar só uma: a ordem cronológica. A ordem cronológica é um problema para a interpretação. A maioria das pessoas pensa que está em ordem cronológica. Não está. Não está. Né? Você interpretar um livro que ele foi escrito há não sei quantos anos atrás, há mais de 16 séculos, não é isso? O livro de Jó, o pessoal pensa que é no meio da Bíblia, né? Exatamente. Não é verdade? Porque ele está lá no meio, mas as pessoas não entendem que não existe uma ordem cronológica.
Há dúvida se foi Abraão ou se foi Moisés. A Bíblia está agrupada por assunto, né? E principalmente Porque também para Deus não queria deixar marcado data, mês e ano, né, pastor? É verdade. Ele queria trazer a salvação, né? Às vezes o que dificulta também é principalmente os profetas, porque os profetas vão estar lá na frente, só que viveram mais ou menos ali no tempo de reis, crônicas, e aí... E as pessoas têm ideia que eles viveram lá só lá na frente, né? Olha, então, qual deve ser a primeira atitude do estudante? Vocês hoje, vocês têm conhecimento da hermenêutica, vocês pegam um texto da Bíblia, é totalmente diferente de uma pessoa que não tem o conhecimento, né? Vocês pegam um texto hoje da Bíblia, que vocês não vão sair daqui dessa matéria da hermenêutica saindo expert em interpretação bíblica, não é isso. Vocês estão aprendendo a base, a teoria, os princípios metódicos da hermenêutica. Mas vocês vão sair daqui preparados com a base, que é onde vocês vão aprender mesmo na exegese. Quando chegar na exegese, se vocês estiverem pagando exegese do Antigo Testamento, exegese do Novo Testamento, exegese dos livros do Pentateuco, dos livros históricos, dos livros poéticos, que é a literatura sapiencial, dos livros profetas maiores, profetas menores, exegese dos evangelhos, né? Exegese dos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Se estiver pagando exegese de Atos dos Apóstolos, exegese das cartas paulinas, das cartas pastorais, das epístolas católicas, das epístolas gerais. Quando você estiver pagando literatura apocalíptica, nós vamos usar as técnicas, né? Aí vocês vão utilizar essas técnicas da hermenêutica dentro da exegese para se chegar à interpretação correta do texto. Aí é quando vocês vão aprender mesmo, quando vocês passarem pela exegese, que vocês vão estudar na prática. Eu vou dar um texto para vocês e dizer, tá aí, contextualiza esse texto. Pega o contexto histórico, geográfico, cultural, tá entendendo? Contexto linguístico. Então, estude isso aí. Apliquem aí as figuras de linguagem. Tem uma aula, irmã, de pregação. A irmã perdeu. Vocês tiveram aula? A gente pregando e ele analisando. Técnica de pregação, de Nós oratória. pregando lá no púlpito e ele analisando. Eu fiz Vai dar a oratória. nota depois. Você fez oratória já? Foi eu, Bem. ele, Bastante. Zé Antônio, Professor ela, pastor Tinha Almir. brincadeira em tudo. Eu me dava bem na oratória. O professor fazia muito medo da gente. Aí a gente estudava em casa. O maior medo que o Gostaria de pastor ver. veio até hoje Eu queria foi estar levar aqui. nós na igreja com 500 pessoas. Esse foi o maior medo que veio Vai, até agora. o primeiro teste de vocês foi só entre vocês, né? E aí? Tudo, mas quando vocês estiverem na prática mesmo, de oratória mesmo, aí vocês vão pregar vão começar a pregar na igreja com 30 pessoas, né? Depois com 50, depois noutra com 100, depois uma com 500, menos. E quando fazia oratória, aí o professor botou a gente para pregar também. Tem que ser assim, porque senão não aprende, né? Logo no começo, a gente pregava direto. Pessoal, mais uma questão aqui. Sim, então parece que eu não respondi ainda, não foi a questão número 4? Qual deve ser a primeira atitude do estudante da Bíblia em relação à interpretação do texto bíblico? Procurar interpretar de modo literal. Literal, exatamente. E Nunca- começando. Nunca querer alegorizar, Exatamente. certo? Espiritualizar as coisas, sempre do modo literal. Se o texto perder o sentido, você Aí, joga o sentido figurado. Porque se não for figurado, vai ser alegórico. vai ser agora, com os dois. Tá certo? Deixa eu ver outra questão aqui. Olha, fale a página 3 da questão 16. Fale sobre o período crítico histórico da hermenêutica teológica. Fale sobre o período crítico histórico da hermenêutica teológica. O que foi que aconteceu nesse período? Se caísse essa pergunta na prova, vocês iriam dizer o quê? Foi neste período que os teólogos começaram a se deter em questões históricas e começaram a fazer críticas às sagradas escrituras, ou às escrituras sagradas. Foi nesse período, crítica histórica, que começaram a aparecer aquelas teorias da inspiração da Bíblia, a neo-ortodoxia, primeiro o liberalismo, né? O liberalismo apareceu e depois a neo-ortodoxia. Aí se criaram as teorias da inspiração da Bíblia. Uns diziam que a Bíblia continha a palavra de Deus. Isso, outros diziam que ela apenas tornava-se A palavra de Deus. a palavra de E Deus. a ortodoxia garantia com certeza absoluta que Isso.
É a palavra. É a palavra de Deus. A ortodoxia vai ensinar justamente a teoria da inspiração plenária, né? Da inspiração plenária. O que é que diz a teoria da inspiração plenária? Que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. É Timóteo 3,16, né? É. Exatamente. Deixa eu ver se eu encontro outra pergunta aqui. Na questão 13 da página 3 ainda. Quais as 4 formas de interpretação teológica no período medieval? Se caísse essa pergunta na prova. Quais as 4 formas de interpretação teológica no período medieval? Literal, tropológico, alegórico e analógico. Sim, aí só citando para vocês as teorias da inspiração, além da neo-ortodoxia, do liberalismo, surgiram as teorias da inspiração natural, humana, teoria da inspiração divina comum, teoria da inspiração parcial, vocês estão vendo aí? Teoria do ditado verbal e a teoria da inspiração das ideias. Foram todos. É a página 4 e a questão 17. Só que essa aqui a gente não chegou a fazer não foi? Não. Página 4, 17. A página 4, lá em cima, a primeira questão. Vem, começa na 17, mas entra para dentro. Isso. No caso, essa teoria da inspiração parcial é a mesma que o liberalismo. Não, o liberalismo que fala que contém. Justamente, foi no período do período histórico crítico que surgiram essas teorias, né? Com o liberalismo teológico. Por causa do problema. Vocês viram isso até em história da teologia, né? Do período que surgiu o racionalismo, né? O período do racionalismo. E a Bíblia, os homens passaram a questionar a Bíblia. Começaram a colocar a razão acima da fé, né? E começaram a utilizar isso, alguns filósofos, né, desse período, os filósofos modernos, né, do período moderno, começaram a utilizar isso, começaram a utilizar esse tipo de postura para tentar negar os milagres da Bíblia, negar milagre e negar as partes espirituais, né, das Escrituras. Então vamos lá. 22. O que ensina a teoria da inspiração? 22 da página 4. Questão 22. O que ensina a teoria da inspiração plenária ou verbal? Essa é grande a resposta. Ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas, que os escritores bíblicos não funcionaram como máquinas inconscientes, mas que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo de Deus que os capacitava. Afirma que homens santos de Deus escreveram a Bíblia com palavras de seu vocabulário, porém sobre a influência do Espírito Santo de Deus, de sorte, tem aí se sorte, né? Se sorte, mas é de sorte. Ajeite logo aí, por favor. De sorte que o que eles escreveram foi de fato a palavra de Deus. Certo? O que é teologia bíblica? Questão 24. É o estudo da revelação divina no Antigo e no Novo Testamento. Pergunta 25. Qual o contraste entre a teologia bíblica e a sistemática? Qual é o contraste? Elas organizam os dados bíblicos de uma maneira lógica antes que histórica. E além disso, elas são campos complementares. Quando juntas, elas nos proporcionam o maior entendimento do que qualquer uma delas separadamente. Certo. Essa aí é a resposta da questão 25, que pergunta qual o contraste entre a teologia bíblica e a sistemática, né? Então elas organizam a teologia bíblica e a sistemática, elas organizam os fatos bíblicos de maneira lógica, né? Elas, de forma ordenada, né? Organizada, sistematizada. Vamos ver aqui. Porque temos necessidade de estudar hermenêutica, já falei isso para vocês, que é a mesma coisa de perguntar sobre qual é a importância, né, da hermenêutica.
Qual o objetivo do estudo da canonicidade bíblica? É a questão 28 da página 5. Qual o objetivo do estudo da canonicidade bíblica? Objetiva, pode ler. O objetivo é determinar quais os livros que trazem o selo da inspiração divina, né? Quais não trazem o selo da inspiração divina. São os apócrifos, né? É. Essa questão tanto faz dizer os que não traz ou os que traz, né? Dá no mesmo. Não, é porque aqui traz os dois. A inspiração divina e os que traz e os que não traz. Por isso que eu falei entendi. quais não traz. Qual a diferença, a 29, da mesma página. Qual a diferença entre a crítica textual, que é a baixa crítica, e a crítica histórica, que é a alta crítica? A crítica textual procura averiguar o fraseado do texto primitivo do texto. Já a crítica histórica ou a alta crítica procura estudar as circunstâncias contemporâneas que a composição de determinado livro da Bíblia, não é isso? Então a crítica textual é a crítica textual, a baixa crítica, é a crítica boa, né? É aquela crítica boa. Já a alta crítica ou a crítica histórica, chamada também de crítica histórica, é a crítica destrutiva. Foi essa crítica que foi usada no período crítico histórico que deram origem àquelas ideias, né, das falsas teorias da inspiração da Bíblia, como o liberalismo, né, a ortodoxia, entre outros. Ela vai falar somente das dificuldades, né? Isso, exatamente. Qual foi o filósofo da Grécia Antiga a empregar a palavra hermenêutica como um termo técnico? Você já sabe, né? Platão. Não diga que foi Aristóteles. Tá certo, mas... Foi bichinho, né? Bichinho. Essa que eu li foi a 6 da página 6. Vamos ver aqui outra questão. Qual foi o primeiro filósofo? Vamos agora para a página... As principais características literárias, já vimos. O que é tipo, pessoal? Tipo, lá na página 8, na questão 4. Tipo é a figura do Antigo Testamento, na forma de indivíduo, acontecimento, instituição, ritual ou objeto usado por Deus, a fim de prenunciar de maneira expressiva alguma verdade importante no Novo Testamento. Certo? Então a diferença entre tipo e antítipo, eu já disse para vocês, o tipo é a coisa figurada, aquilo que é tomado para representar, e o antítipo é a coisa figurada, que são parábolas, eu já falei também. Agora, o que são hebraísmos? Vocês responderiam, se caísse na prova, o que são hebraísmos? O senhor falou que são as expressões, né, peculiares do idioma hebraico, que estão no nosso que idioma estão também. nas nossas traduções das nossas Bíblias, não é isso? Por exemplo, vocês querem ver um exemplo de hebraísmo? Quando Jesus diz assim: aquele que não aborrecer a pai e a mãe, por causa do evangelho, né? E não tomar a cruz, né? Não é digno de mim. Aborrecer no sentido de quê? De escolha. Ele não está mandando aborrecer. Aborrecer na nossa cultura é outra coisa. Aborrecer na nossa cultura é outra coisa. Se você dissesse na nossa cultura aquele que não aborreceu o pai e a mãe, você está mandando desprezar, né? Aborrecer é desprezar. Fazer raiva. Né? Outro hebraísmo, quando Deus diz assim: aborrecia Jacó e escolhia Esaú. Aborrecia Esaú e escolhia Jacó. Não é isso? Escolhi Jacó. No sentido de escolher, aborrecer no sentido de escolher. Então são hebraísmos. Aí quem não entende, aí vai achar que vai trazer para a nossa cultura, aí vai dar errado. Aí vai dar errado. Então você já sabe o que é hebraísmo, né? O que são parábolas. Sim, outra dica para vocês. Parábolas só serve para ilustrar, viu? É uma regra dentro da hermenêutica. Parábola não serve para formar doutrina. Só para ilustrar. Não serve para formar doutrina. Aquela questão da parábola do rico e do Lázaro, lembram? As nossas Bíblias vêm com a epígrafe indicando que é uma parábola, mas nos originais não é parábola não, viu? Não é, né? Os originais não é parábola não. Certo? As passagens paralelas na questão 8.
Na questão não, na página 8, questão 11. O que são passagens paralelas? Alguém pode responder aí? São as passagens que se completam, né? Falando São em resumo, passagens que fazem referência uma a outra, que se completam, muito bem. Que tenham entre si alguma relação, ou tratem de um modo ou outro, ou de um mesmo assunto, certo? Classifique as passagens paralelas, a questão 12. Como é que podemos classificar as passagens paralelas? Paralelismo, paralelos de palavras, paralelos de ideias, paralelos de ensino gerais. paralelos de ensino gerais, paralelos aplicados à linguagem figurada. Pergunta 19 da página 9. Quais os 3 tipos básicos de paralelismos encontrados na poesia hebraica? Sinonímico, antitético e sintético. São os 3 tipos de paralelismo encontrados na poesia hebraica. O que são expressões idiomáticas? Questão 20. São figuras que persistem e se tornam amplamente aceitas dentro de uma cultura. Por exemplo, na nossa cultura, chutar o balde é o quê? Fulano chutou o balde. Desistiu, né? Não é isso? Desistiu daquela situação. A pessoa diz, estou com vontade de chutar o balde. Então está de desistir de tudo, né? Não é verdade? Então, isso, chutar o pau da barraca também, né? Então, isso são expressões idiomáticas, né? São figuras que persistem e se tornam amplamente aceitas dentro da nossa cultura. Inclusive, eu até anotei aqui algumas expressões idiomáticas, por exemplo, abrir o coração é o que? É desabafar, né? Abrir o jogo é o que? Abra o jogo, quer dizer, revele tudo. Seja claro. Abrir os olhos de alguém é o que? É alertar, né? Arrancar os cabelos, desesperar-se. Não abri. Está igual para Desculpa. Não, a gente está em expressões idiomáticas. A questão 20 da página 9. Eu estou só citando um exemplo para vocês. Baixar a bola. Ei, baixa a bola. Está dizendo que se acalma aí. Fica quietinho aí na sua. Não é isso? Está com a pulga atrás da orelha. Está cismado. Cismado, desconfiado. Está com aperto no coração. Angustiado. Vamos ver aqui outra. Fazer vista grossa. Fazer que não está vendo nada. O fingimento. Sabe que Né? a pessoa está errada, mas, né? Exatamente. Você lá com o na bichinho, cabeça. não. Bom, deixa eu falar. Está de mãos abanando. Fazer nada. Tá sem nada. Não conseguiu o que pretendia. Está falido. Tá que nem Está eu. argumento nenhum. Deixa eu olhar aqui. Meter os pés pelas mãos. Ultrapassou os limites. Agir desajeitadamente ou com pressa. Isso são Né? respostas do 20, Do 20. São as respostas do 20, a mais, né? Que aqui já tem, né? São só os exemplos, porque a resposta já está aí. São só os exemplos. Ir pentear macacos é o quê? Meu Deus. É ir chatear a pessoa, outra Eu pessoa. deveria saber, mas não sei não. Quando a pessoa diz, vai pentear macaco, vai chatear outra. Né? Agora, Não, é expressão idiomática. Né? Vai você estou na esquina, né? O provérbio é digo quem tu andas, que eu digo quem tu és. Tá pra China, né? O que tem a China tem a ver com isso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate daqui por são provérbios. Você sabe uma China que você sabe. Vê se eu tô na esquina. Olha, pôr as barbas de molho. Pôr as barbas de molho. Quando vê a pessoa diz, quando vê Desconfiado. as barbas do seu vizinho se arder, põe a sua de molho. Como é? Quando vê as barbas do seu vizinho arder, põe as suas de molho. Quer dizer, são ditados populares, né? vá pra China, eu gostei dessa. Acabou, Vá pra fé. China, acho que é porque é brasileiro, né? Acho que é porque a China, né? Tem. Olha, bem distante. pôr as barbas de molho é ficar precavido. Tem muitas expressões Vai pentear macaco. idiomáticas, tem muito. Esse eu não sabia, não. Sentir dor de cotovelo é o quê? Sentir inveja. Eita, perdeu a coisa. Segurar a vela é o quê? Estar sozinho. Estar sozinho em meio a um casal, né? Exatamente. Ou seja, segurar a vela ou vender cocada.
vender colocado bem novo. É água, então. Tirar a água do joelho. É o quê? Fazer xixi. Pronto. Então, isso são expressões idiomáticas, Mas pessoal. isso aí é só pro homem, né? Hein? Só o homem que usa aí, né? É, usa mais o Tirar homem. do joelho. A mulher não fala. É, mas é só mais para o homem. Então vocês estão entendendo? Isso são expressões idiomáticas. Então, se cair na prova o que são expressões idiomáticas, vocês vão dizer que são o quê? Que é o quê? São figuras que Figuras que persistem, tornam sempre dentro de uma cultura. Vocês quantas questões mesmo? Hein? Não sei quantas questões mesmo? A prova vão ser 15 questões. 15 questões. 5 subjetivas de escrever, né? E 10 objetivas. O que é análise lexicosintática? Que horas nós temos aí, pessoal? 11 horas. 10h25. Não acredito, não. Eu tô quase indo, eu tenho que ir. Já é 10 horas. 10h25. Então vamos finalizar. Só deixa eu olhar aqui uma coisa aqui. Qual foi essa que o senhor perguntou? É da 8, é? Da 9? Testemunha da prata, viado. Eu não lembro. Eu acho que é da página 10. Grau sintético. Que são figuras. Qual é a importância da análise lexicosintática? Foi esse? Não, eu perguntei o que é análise lexicosintática, mas tudo bem. É a questão, é a página 10. Primeira questão É. da página 10, a 22. Só para a gente finalizar aqui, vocês lembram das correntes gerais da escatologia, não lembram? Preterista, futurista, idealista, simbolista, historicista, lembram? As correntes escatológicas tribulacionistas, a pré-tribulacionista, meso ou mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Tem a pré-milenista, né? A milenista. Isso aí já são as correntes teológicas referentes ao milênio. Então lembrem-se, existem as correntes teológicas gerais, existem as correntes teológicas referentes ao período da tribulação e as correntes teológicas referentes ao milênio. Dispensacionalismo, vocês viram que é uma teoria escatológica pré-tribulacionista, não é isso? O dispensacionalismo. Vamos classificar as dispensações segundo o sistema teológico dispensacionalista: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da promessa, da lei ou mosaica, da graça ou eclesiástica e do milênio, não é isso? As alianças, segundo a teoria da teologia pactual: edêmica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, davídica ou palestínica e a nova aliança, não é isso? Se cair na prova, quem foi Scofield? Vocês vão dizer o quê? Ministro americano. Teólogo americano, Ministro religioso. Escritor da Bíblia de referências confio. popularizou o futuralismo e o dispensacionalismo entre os fundamentalistas cristãos, não é isso? Não vale nada. Isso. Exatamente, porque só traz essa questão aí do dispensacionalismo, né? Qual a figura gramatical de linguagem? É a pergunta 37 da página 11. Eu estou correndo por causa da hora, pessoal. Qual a figura gramatical ou de linguagem atribui a Deus ações e faculdades humanas e até órgãos e membros do corpo humano? Antropomorfismo. Antropomorfismo, certo? Qual o tipo de figura gramatical afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza ou com que ela se compara? Metáfora. Quais são as passagens descritivas? São passagens bíblicas que relatam o que foi dito ou o que aconteceu em um determinado tempo. Passagens prescritivas. São passagens bíblicas que são tidas como articuladoras de princípios normativos, não é isso? A página 12, a pergunta 41. Qual a forma válida para diferenciar as passagens descritivas das prescritivas? É através da análise contextual. Então é o seguinte, vocês vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Aí vocês vão estudar